Olá, acadêmicos! Na aula de hoje, iremos trabalhar as tabelas de contingência, também conhecidas como tabelas de dupla entrada. A tabela de dupla entrada ela é muito utilizada na área da saúde para fazer o cruzamento de informações. Para que nós possamos entender esta tabela de contingência, também conhecida como tabela de 2x2, dependendo do referencial bibliográfico, nós vamos resolver uma situação, problema aqui, um exemplo. Então, foram feitos diagnósticos de depressão em 500 estudantes com idades entre 10 e 17 anos, metade de cada sexo. Foram identificados 98 casos de depressão, 168 do sexo feminino. Nós temos que organizar esses dados em uma tabela de contingência e determinar a frequência absoluta e a relativa. Então, vamos lá. Inicialmente, o que nós sabemos? Que nós teremos os masculinos e que nós teremos os femininos. 50% de cada sexo, ou seja, 250 masculinos e 250 femininos. Além disso, nós temos casos de depressão, alguns sim e alguns não. Inicialmente, nós vamos criar o título da nossa tabela. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o título da nossa tabela. Eu vou nomear de diagnóstico de depressão em relação ao sexo. Lembrando que o título de uma tabela é algo pessoal da pessoa que está elaborando a tabela e que normalmente tem que responder 3 perguntas: o que, quando e onde. Então eu tenho o título da minha tabela e agora nós vamos construir aqui a nossa coluna indicadora. Na nossa coluna indicadora, nós iremos colocar aqui como sendo o sexo masculino e o feminino. E na parte final nós teremos o total. Aqui do lado do sexo nós vamos iniciar com depressão. Afinal é isso que está falando da situação problema. E vamos classificar em 2 categorias. Sim, possui depressão, ou não, não possui depressão. E aqui ao final nós teremos um total. Como nós vamos construir uma tabela, a tabela não é um quadro. A tabela, ela tem na parte superior dela uma linha que delimita o cabeçalho da nossa tabela. Perfeito? E esta mesma linha, ela também está presente na parte inferior da nossa tabela, para identificar o total de masculinos, o total de femininos e, consequentemente, o total de pessoas que possuem ou não depressão. Em relação à nossa situação problema, nós sabemos que o problema comentou que 98 casos de depressão. Então, sim, nós temos um total de 98 casos que possuem depressão. Desses 98 casos, 62 são do sexo feminino. E a única outra informação que nós temos é que 250 são masculinos, 250 são femininos e o total de indivíduos é igual a 500 indivíduos. Para que nós possamos dar continuidade à construção da tabela, nós temos que montar este quebra-cabeça, ou seja, temos que determinar a quantidade de homens que possuem depressão, a quantidade de homens que não possuem e a quantidade de mulheres que não possuem. Para isso, nós precisamos fazer alguns cálculos. Então, primeiramente, como que nós determinamos o total de masculinos? Nós pegamos o 98 e subtraímos 62. Quando nós fizermos 98 menos 62, nós obtemos que o total de masculinos aqui na nossa tabela é de 36
indivíduos. Como nós temos 250 masculinos e 36 possuem depressão, nós chegamos à conclusão que 214 não possuem depressão. E nós podemos fazer o mesmo procedimento para os femininos. E chegamos à conclusão que 188 mulheres, neste caso, não possuem depressão. O total seria a somatória dos dois, 214 mais 188, que seria 402. Se nós adicionarmos esses dois valores ao final da tabela, nós temos um total de 500 indivíduos. Então, a primeira parte da tabela está construída, está pronta. Além disso, foi pedido para que determinássemos a frequência relativa e a frequência absoluta. A frequência absoluta são as devidas quantidades e a frequência relativa é o percentual. Então, apenas para que nós possamos recordar como calculamos a frequência relativa, nós pegamos o 36, dividimos por 98 e multiplicamos por 100. Então, vamos utilizar uma calculadora para realizar este procedimento. 36 dividido por 98 vezes 100. Nós obtemos um percentual aqui de 36,73% de masculinos que possuem depressão. Se nós fizermos o mesmo procedimento para as mulheres, nós obtemos um percentual de 63,27%. Quando nós fizermos a somatória desses dois valores, nós temos um total de 100%. E nós vamos proceder da mesma maneira para as pessoas que não possuem depressão. 214 dividido por 402, que será equivalente a 53,23%, e 188 dividido por 402, que será equivalente a 46,77%, que também vai gerar um total de 100%. Se observarmos a nossa tabela, ela está totalmente pronta. Para finalizarmos, só temos que observar um detalhe. A situação problema não nos apresentou uma fonte. Então, para a conclusão da tabela aqui, nós vamos considerar que esta tabela tem uma fonte primária. E aqui nós temos uma tabela de dupla entrada, onde nós conseguimos observar a relação entre masculinos e femininos e se possuem ou não depressão.